O negócio é o seguinte, nessa última semana saíram vários rumores apontando que no próximo IFC, vulgo FIFA 26, nós devemos ter o Brasileirão totalmente licenciado. E quando eu falo isso, eu tô falando de clubes e jogadores. Sem esse papo desses jogadores genéricos que a gente tem no IFC atual. Eu tô falando de jogadores lá com um nome bonitinho, a face dele lá, o rosto bonitinho. Tudo isso no próximo FIFA, o FIFA 2026. E quando a gente pensa nisso, a primeira coisa que me vem à cabeça é quais seriam os jogadores com maiores pontuações, os maiores overall do Brasileirão 2026. Por isso eu fiz aqui uma lista do que eu acho que seriam os top 30 maiores overalls do IFC 2026 do Campeonato Brasileiro, tá? Fiz aqui uma lista, fiz aqui as cartinhas com overalls dos jogadores e vou mostrar aqui pra vocês. Começando aqui, o 30º colocado, eu acho que seria o Caio Alexandre, com um overall de 77, o volante do Bahia, que é muito bom jogador, destacando aqui uma pontuação muito boa dele para passe, que eu acho que poderia ficar ali na casa de 81, a defesa dele também seria boa, uma boa capacidade física, não seria uma cartinha tão rápida, não seria um cara muito driblador, mas teria aqui um over de 77. O 29º, eu acho que poderia ser um Bright White, o jogador do Grêmio, o dinamarquês, um centroavante aqui com boa capacidade de finalização e boa capacidade física. Eu acho que ele também teria aqui 77 de over. O 28º colocado seria o Pirata do Vasco, o Verratti, que teria uma cartinha que não seria muito utilizada no jogo pelo fato de ser um cara lento, mas a gente sabe que ele tem muito boa capacidade de finalização, um jogo aéreo absurdo, uma boa capacidade física, e eu acho que ele teria aqui um overall de 77. Seguindo aqui temos também com o overall de 77 o Gustavo Scarpa do Atlético Mineiro, que é um jogador que também não é muito rápido, mas tem muita capacidade de finalização, de chute de longa distância, tem a bola parada e teria boa qualidade no passe aqui, com 80 de passe e 82 aqui de chute. O 26º aqui seria, na minha opinião, o Oscar do São Paulo, tá? Que é um jogador que fisicamente vem sofrendo muito, é um cara que não tem mais velocidade, não tem muita força física, mas é um cara que teria um bom chute, um bom passe e uma qualidade técnica boa, com over aqui de 78 já. O 25º, eu acho que também com over de 78, poderia ser o Savarino do Botafogo, que em relação ao Oscar, por exemplo, são jogadores parecidos, mas o Savarino tem mais capacidade física, teria mais velocidade, mais drible, mas teria aqui um pouco menos de chute e um pouco menos de pontuação de passe. O 24º aqui seria o primeiro goleiro da lista, seria o Léo Jardim, do Vasco, que eu acho muito bom goleiro, que ele teria aqui mais como destaque a questão da elasticidade, um jogo com os pés um pouco pior ali, né, com 70 ali de jogo com os pés, mas também uma boa capacidade de reflexos, com 82 pontos aqui, e um overall de 78 também. O 23º, mais um jogador do Bahia, eu colocaria o Eric Pulga, que está fazendo uma baita temporada, grata surpresa, aqui também com 78 de over, com destaque para o pace dele, que seria algo na casa ali de 87, beirando os 90, e também boa capacidade de drible. E a gente tem ali a questão física, por ele ser um cara muito franzino e frágil, ele teria um físico muito baixo ali com 51 pontos. Seguindo aqui, o primeiro jogador do Flamengo aqui na lista seria o De La Cruz, com 78 de over, com uma cartinha bem equilibrada, né? A gente pode ver que basicamente tudo ali ficaria na casa dos 70, 60, com destaque ali para o passe na casa dos 82 pontos, mas seria também um jogador muito interessante, um jogador muito completo. O 21º colocado, na minha opinião, poderia ser o Yuri Alberto, também com 78 pontos de overall. Destaque aqui para o pace dele e para a capacidade física. E um destaque negativo dele aqui seria a questão do passe e do drible, porque ele é um cara que não é tão refinado tecnicamente, mas tem muita capacidade física. O 20º colocado seria aqui um dos artilheiros desse ano do Brasileirão, Caio Jorge, que está numa boa temporada, tem retomado bom futebol, que teria aqui uma cartinha com destaque para a questão do pace, e uma boa capacidade de finalização e também teria 78 de overall. O 19º colocado aqui, na minha opinião, seria o Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, que ultimamente tem flertado com o banco de reservas. Ele parece que perdeu a posição para o Danilo, mas eu acho ele mais zagueiro que o Danilo hoje. E a gente vê aqui como seria curioso a cartinha do Léo Ortiz, que mesmo sendo um zagueiro, um dos principais atributos dele aqui de maneira positiva seria a questão do passe, com 79 pontos aqui de passe, uma boa capacidade de defesa de 80 pontos, e a capacidade física também muito boa, com 77 pontos. Não seria um zagueiro tão rápido, né? Ali com 73 de pace.
Seguindo aqui temos mais um zagueiro, seria o argentino Barbosa do Botafogo, que a gente pode ver que seria algo mais ou menos assim, né? Um cara que não tem muita capacidade técnica, é um cara lento, mas com muita capacidade de defesa e uma pontuação de força, de parte física muito alta ali, na casa dos 80, 85 pontos ali de questão física. Seguindo aqui teríamos o Paulinho do Palmeiras em 17º colocado. O Paulinho é uma coisa curiosa, né? Porque é um cara que tecnicamente é muito bom jogador, tem muita capacidade ali de chute, de passe, de drible, mas na questão física ele vem sofrendo muito e isso daria uma nerfada aqui na cartinha dele. O 16º colocado, na minha opinião, seria aqui também com 78 de overall, o Matheus Pereira do Cruzeiro, que é um jogador que não está vivendo lá uma grande fase. Eu acho que no passado ele chegou a jogar mais bola do que tem jogado esse ano, por mais que o Cruzeiro coletivamente está jogando melhor esse ano. Mas aqui é um jogador que é muito técnico, é muito refinado ali. Eu acho que ele teria uma pontuação alta de passe, uma boa pontuação de drible, porque como eu falei, é um cara muito refinado tecnicamente. Seguindo aqui teríamos o nosso segundo goleiro aqui da lista, em 15º, que seria o Hugo Souza do Corinthians. E a gente pode ver aqui, ó, como que eu acho que seria a cartinha, com ele tendo pontuações muito altas de elasticidade e reflexo, porém ele teria aqui como ponto negativo a questão do posicionamento, do jogo com os pés e a questão aqui do manejo de bola, né? Mas a questão de elasticidade e reflexo, ele teria uma pontuação bem alta aqui. O 14º seria o paraguaio do Palmeiras, o Gustavo Gomes, zagueirão aqui, que é um jogador que teria muita capacidade física e também uma boa pontuação de defesa. O 13º seria mais um goleiro aqui da lista, que seria o John, também aqui com 79 de overall, e eu acho que ele teria uma cartinha muito parecida com a do Hugo, que é um goleiro que tem bom reflexo, boa elasticidade, porém pecando um pouquinho ali na questão do posicionamento e na questão do manejo. O 12º aqui poderia ser o Lucas Moura, que é um jogador também que está machucado há um bom tempo, mas é um jogador que ainda tem muitas qualidades, ele ainda é um cara que tem muito pace. Óbvio que ele não tem mais o pace que ele tinha na época do PSG, do Tottenham, que era na casa dos 90 e tantos, mas eu acho que ele teria aqui um pace pelo menos na casa dos 80 aqui, com 82 pontos. E também boa capacidade de drible e de passe, porque é um jogador que ficou um pouco mais maduro e mais cerebral, virando aqui um meia e não mais um ponta. O 11º aqui seria o Hulk, que nessa foto aqui que eu peguei, parece que ele acabou de bater uma feijoada, tá inchado o Hulk nessa foto, né? Tá parecendo um pai de família. Mas o Hulk aqui tem uma cartinha boa, com muita capacidade de finalização. E obviamente, né? O Hulk, óbvio que ele teria uma capacidade física muito boa, com 87 ali de físico e 86 ali de chute. Um cara que com a idade avançada ficaria mais lento, ele tá mais lento, então teria aqui um pace de 69 apenas, mas tecnicamente seria um cara muito bom no jogo aqui com 79 de over. E eu não posso falar de futebol sem citar a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, que tá com uma promoção bem legal, cara, é a Liga do Milhão. E como é que funciona? A gente pode ver aqui que a KTO tá distribuindo prêmios todos os meses. E como é que funciona a premiação? Do primeiro até os 500 primeiros colocados vão ganhar prêmios todos os meses. A gente pode ver aqui, por exemplo, o primeiro lugar do mês ganha R$5.000 em apostas grátis. Do segundo ao quinto lugar ganha 2.500 e isso vai até os 500 primeiros colocados no ranking mensal que a KTO faz. E como é que funciona esse ranking? Toda aposta que tu ganhar pela KTO e tiver pelo menos 1.30 de odd e pelo menos R$5 apostados, a odd que tem nessa aposta vai ser somada num ranking mensal e se tu tiver nas 500 primeiras posições desse ranking, tu vai ganhar aqui a premiação. E para participar é bem fácil, tu só precisa se registrar na KTO e dar aqui o aceito aqui nessa caixinha que tu já está participando, odd de 1,30, pelo menos R$5 apostados, e toda aposta que tu ganhar, a odd vai ser computada nesse ranking. Mas lembra que tu só pode jogar se tu tiver mais de 18 anos e joga com responsabilidade, tá bom? Bora seguir com o vídeo. Agora aqui no top 10, abrindo o top 10 na verdade, seria o Alan Patrick aqui, o primeiro representante aqui do Inter na lista. Seria uma cartinha lenta, com pouca capacidade física, mas teria muita qualidade ali no passe, com mais ou menos ali uns 80 e poucos de over, de passe, boa capacidade de drible e 79 de overall. O nono colocado seria o Alexandro do Flamengo, com muita capacidade de defesa e boa capacidade física ali, com 80 de overall também, muito boa a questão aqui da pontuação do Alexandro. O oitavo colocado seria o meia do Corinthians aqui, o Rodrigo Garro, argentino,
que teria muita capacidade na questão da finalização, porque é um cara que bate muito bem na bola, tem uma perna esquerda afiada, com 84 aqui de chute, 81 de passe, uma boa capacidade de drible também, e teria aqui 80 de overall. O sétimo colocado seria o recém-chegado Jorginho do Flamengo, que seria uma cartinha lenta, sem muita capacidade física, mas com um passe aqui de 84 e muita questão de posicionamento, um cara com muita visão de jogo, e isso faria com que ele tivesse um overall um pouco mais alto. O sexto colocado aqui, na minha opinião, eu acho que aqui muitos vão discordar, mas eu colocaria o Richard Rios, porque para mim é um jogador muito completo. Olha só aqui embaixo o destaque aqui do equilíbrio que ele tem nas pontuações, na minha opinião pelo menos, né? Tudo aqui seria pelo menos na casa dos 70, não teria nada abaixo de 70. Pace de 78, chute, porque é um cara que bate muito bem na bola, é um cara que cobra a falta, teria 80 de chute, 78 de passe, 75 de drible, porque é um cara que fez toda a formação no futsal, então ele tem recurso técnico, boa capacidade física, de defesa e também aqui muito boa capacidade física, um overall de 80, um jogador muito completo, o Richard Rios. E abrindo aqui o top 5, a gente viria com Memphis Depay, que por mais que não tá numa boa fase, tá meio que de briga ali com a torcida do Corinthians, mas é um cara que tecnicamente é muito virtuoso. A gente sabe que no videogame a questão técnica tem muito peso, então por isso que ele teria aqui 81 de overall, com destaque aqui para o chute, que é um cara que bate muito bem na bola ali com 85 pontos de chute e uma boa capacidade de drible ali com 80, e também destaque para a capacidade física, porque ele é um cara muito forte e ele teria aqui 79 de físico. O quarto colocado aqui seria o Arrascaeta, que é um cara que tecnicamente é monstruoso, mas óbvio que fisicamente é um cara que vem sofrendo. A gente viu isso agora no Mundial de Clubes, nos embates com times europeus, como ele sofreu nessa questão física, e isso refletiria aqui na cartinha, onde ele teria uma questão muito positiva no passe, no drible ali, com 85 de passe e 80 de drible, mas na questão do pace aqui seria meio baixo, né, com 70 de pace. E a questão física aqui também seria uma pontuação bem baixa, seria 61. Bora agora aqui revelar como ficaria o pódio. O terceiro colocado seria o Thiago Silva, o interminável, inacabável, o veterano do Fluminense, que obviamente teria aqui uma pontuação de pace baixa, porque não tem mais a mesma velocidade, não teria uma capacidade física tão alta, mas na questão de capacidade defensiva ele teria uma pontuação muito alta aqui, a mais alta do campeonato, com 85 pontos de defesa, e isso faria com que ele tivesse aqui um overall de 81. O medalha de prata aqui do nosso ranking vai ser o John Arias, o jogador que mais vem se destacando aqui no Mundial de Clubes, pelo menos dos clubes brasileiros, é um cara que joga muita bola há muito tempo já, e nesse Mundial o pessoal tem abrido mais os olhos e vendo como ele é um jogador importante. E ele teria aqui uma cartinha bem equilibrada também, com destaque para o passe, para o drible, para a finalização, para a capacidade física e também para o pace dele, porque é um jogador muito completo. E ele teria aqui 82 de overall. E agora o primeiro lugar, quem será que é, né? Quem será que vai ser o primeiro lugar aqui do nosso ranking? Que surpresa, hein? Óbvio que vai ser o Neymar, que é um cara que tecnicamente, nesse século, na minha opinião, perde apenas para Lionel Messi. Fora o Messi, o Neymar foi o cara com mais capacidade, mais talento no século XXI, tratando de bola no pé. Porque é um cara monstruoso, cara. Olha só como seria aqui a cartinha dele, nerfada, tá? Por causa da questão física, mas tecnicamente aqui, 78 de pace aqui, muito longe do auge dele na época de Barcelona, no FIFA 16, FIFA 17, onde ele tinha o pace na casa dos 90 e tantos, porque a questão física dele decaiu muito, então ele acaba perdendo muito pace, mas teria aqui um pace interessante ainda, razoável aqui de 78, chute 83, passe, que talvez para mim, na minha opinião, seja a principal virtude dele hoje, seria 92, drible 85, defesa, eu botei aqui 18, sem exagero, tá, porque é um cara que não tem mais a capacidade física para fazer recomposição, e na questão física aqui, é o que faz com que a cartinha dele tivesse um overall mais baixo, tá? Eu botei aqui 40 de físico e eu não tô exagerando, cara. Eu acho que seria isso mesmo, porque o cara fisicamente tá acabado. Ele não consegue jogar 3 jogos seguidos sem se lesionar, porque fisicamente ele tá moído, e isso faria com que ele tivesse uma pontuação mais baixa aqui. Se ele tivesse aqui um físico de 70, o overall dele subiria para uns 90 e poucos, tá? 90 e poucos. Mas com a capacidade física que ele tem hoje, ficaria aqui uma cartinha mais nerfada, com 84 de overall. Mesmo assim, ele seria a cartinha com a maior pontuação do Campeonato Brasileiro no IFC
2026. Esse foi o vídeo. Se tu gostou, se inscreve no canal. Se tu gostou do vídeo, dá o like, comenta o que tu achou. Se tu discorda de alguma pontuação que eu dei aqui, comenta aqui embaixo qual seria o teu top 5 overalls do Brasileirão 2026 no FIFA. É isso, tamo junto, até a próxima, valeu!